Fala galera, Carta na Manga, sejam bem-vindos ao podcast mais surpreendente, diretamente de Belém do Pará para o mundo. Eu sou Paulo Carvalho, vosso anfitrião, e esse é o Carta na Manga, Vozes de Bairro. Quero te convidar já para se inscrever nesse nosso canal do YouTube, clicar aqui no sino de notificações para receber nosso conteúdo, interagir com esse vídeo que você está assistindo de algum lugar do planeta Terra. E eu quero te falar que esse vídeo aqui está em estreia, ou seja, é quase um ao vivo gravado. Então você pode clicar nos comentários e afastar para o lado, vai ter o nosso chat. É lá que tu pode interagir, deixar tuas observações, até tuas perguntas que depois a Nanã vai responder aqui para vocês. Galera, eu quero também que vocês conheçam o nosso Instagram, @cartanamangapodcast. É lá que nós vamos postar os bastidores desse encontro mágico. Para você que está nos acompanhando, está assistindo a gente, aqui embaixo nós temos a Ednúzia Queiroz, fazendo a parte de acessibilidade em Libras. E para você que está nos ouvindo, eu sou Paulo Carvalho, sou um homem de 40 anos, estou sentado de frente para uma mesa, cabelos pretos, pele morena, olhos castanhos, estou com uma camisa preta, com um ícone em formato de megafone, escrito Vozes de Bairro, sentado e de frente para vocês aqui, neste episódio muito especial. Lembrando que este projeto é um projeto realizado a partir de um edital de chamamento público 005/2025 de fomento à circulação de projetos culturais. Política Nacional Aldir Blanc, FADESP, Secult, Governo do Estado do Pará, Ministério da Cultura, Governo Federal. Muito bem, recados dados, agora eu quero a tua atenção. E nós estamos num dos lugares mais especiais aqui de Belém, aqui no bairro da Batista Campos, perto dos Jurunas, um pouco de Cidade Velha, e um lugar que é um centro de cultura, de fomento à arte paraense, nos seus mais variados aspectos. Hoje vocês vão conhecer duas histórias. A história de um lugar, a história de uma pessoa que faz parte desse lugar. Uma casarônica. É isso mesmo. Quero que vocês recebam aqui para nos contar a história e as histórias e memórias do Casarão do Boneco. Casarão dos Bonecos ou Casarão do Boneco? Do Boneco. Casarão do Boneco. Quero que vocês recebam a atriz, figurinista, Nanã Falcão! Muito obrigada, Paulo. Tudo bom, Nanã? Tudo certo. Olha, obrigado por nos acolher aqui no Casarão. Ao longo da minha experiência como mágico, já estive algumas vezes aqui. Recebemos o Catalendas lá, o embuste através do Paulo e da Adriana no Carta na Manga, lá eu acho que foi 2025. E naquela época surgiu aqueles sonhos que a gente, como artista, planeja, um dia, quem sabe, que era de fazer um episódio do Carta na Manga no Casarão dos Bonecos. E hoje a gente está realizando esse sonho contigo aqui. Ai, fico muito feliz que vocês estejam aqui, receber vocês. Que eu também amo esse casarão, admiro, faço parte e estou o tempo todo maravilhada com esses processos, quanta força a gente tem, quanto reverbera esse trabalho, tantas pessoas na cidade. Assim. Ah, que maravilha. Hoje tu vai contar muitas histórias do casarão, assim, para quem estiver assistindo de fora entender onde é que fica. Primeiro o endereço aqui, a gente fala de onde para quem está assistindo a gente? A gente está na 16 de novembro, número 815, próximo à Praça Amazonas. Perto do São José Liberto, né? Antigo presídio. Ali para trás tem o Vero Peso, se seguir na contramão. E aqui a gente está no Casarão do Boneco. Seria o bairro da Batista Campos? Oficialmente somos Batista Campos, mas a gente está aí nesse lugar de fronteira com Cidade Velha e Jurunas, assim. É um conglomerado de bairros, então. É um encontro, uma fronteirinha. Assim. Parece, assim, o espírito do casarão, que é um encontro de artistas, né? Um lugar de fomento da cultura, como eu já falei. Mas antes de falar do casarão, te apresente para quem está nos assistindo, essa aqui é a tua câmera. Quem é a Nanã Falcão? Então, eu sou atriz, figurinista, venho de uma família de artistas e aí, desde criança, faço teatro, me formei em figurino pela Escola de Teatro. Mas antes disso, cheguei no Casarão também fazendo produção cultural. Fiz parte de um coletivo de produção cultural que em 2013, 2014 também chegou aqui no Casarão. E desde então faço parte desse coletivo
que aprendo, somo e crio coisas aqui junto. O Casarão é administrado por um coletivo de artistas, é isso? Como é que funciona? Nesse momento, sim. Foi fundado originalmente pela Embush, por isso que ele se chama Casarão do Boneco, porque é um grupo de teatro com bonecos. E aí, mais ou menos ali 2013, 2014, eles sempre abriram para pessoas de fora, grupos, apresentações. E aí, nesse período, 2013, 2014, começou uma movimentação mais intensa na casa. E aí foi quando se deu a formação desse coletivo e essa gestão coletiva horizontal que vem desde então. Tu lembras a primeira vez que tu entrou aqui? Cara, eu não lembro, porque a primeira vez eu devo ser criança. Assim, a minha primeira memória com a Embush foi no aniversário, na apresentação que eles fizeram no museu, acho que era meu aniversário de 7, 8 anos. E minha mãe era conhecida, alguma coisa, eles bateram parabéns para mim nesse espetáculo quando eu tinha 7 anos de idade. E aí, por causa também do Catalendas, são um grupo que está na minha memória de infância, assim, na minha formação, tanto na minha formação artística, como na minha formação como pessoa também, assim, pessoal. Tu assistiu Catalendas também? Muito demais, eu adorava Catalendas. Cara, quer dizer que tu faz parte de um espaço, de um coletivo, onde os teus ídolos fazem também parte. Muito bacana. Sim, isso. Eu já brinquei com isso, eu faço parte de um espetáculo que é do acervo da Embush, né, que é o Curupira. E aí eu entrei em 2019, mas o espetáculo estreou em 2000 ou 2001, se eu não me engano. E aí eu já sou a terceira atriz substituta e eu já assisti esse espetáculo várias vezes. Eu digo, gente, isso daqui é como ser uma Paquita do Norte. Porque é tipo isso, eu passei a vida assistindo a Embush, me divertindo, assisti esse espetáculo 1000 vezes. E aí na vida adulta acabei encontrando e participando, e aí é muito legal, assim, esse olhar, gente. Para quem está assistindo, Embush é um grupo de teatro com bonecos, e esse termo, né, embuste, é uma adaptação do embuste, né, a palavra embuste. É uma brincadeira, eles dizem que é uma brincadeira, um jogo com inglês, porque quando eles começaram o grupo, eles começaram num bar que tinha um nome americanizado, que era o Goldfish, um bar que tinha apresentações teatrais, artísticas. E aí eles começaram apresentando lá as coisas de teatro e aí brincaram com isso. Eles eram a Embush, que eles apresentavam no Goldfish, um jogo de sonoridades. Para quem está assistindo e talvez não conheça, mas o Embush é o grande responsável pelo Catalendas. Então esse programa que marcou gerações, até hoje as pessoas têm uma memória muito grande. Quando nós fizemos o episódio lá no Carta na Manga, muita gente se emocionou de ouvir a voz da Dona Preguiça. Cara, é muita emoção. Exato. E aí tu vieste para cá, para o Casarão, se integrou com os grupos e continua até hoje trabalhando aqui com eles. Sim, eu cheguei com um grupo de produção, que é da Cristina Costa, Produtores Criativos, que também é da Embush, é a produtora da Embush. E aí ela tinha esse grupo de produtores e eu cheguei, estava morando fora de Belém. Quando eu voltei para Belém, fui convidada a participar nesse grupo. E aí, chegando aqui, convivendo, eu já era atriz, já fazia teatro, acabei trazendo um grupo meu para ensaiar um espetáculo aqui, e aí foi nesse movimento aí, quando a gente viu, tinham vários grupos juntos, várias coisas acontecendo, e aí a gente se formou como coletivo. Pô, que legal! O que tu pode falar um pouquinho da história desse casarão, que a gente já passeou por aqui, a gente teve muito boas sensações dos corredores, da arquitetura, realmente parece um prédio centenário. Sim, é um casarão centenário, e tem algumas adaptações, algumas coisas, mas já abrigou uma família. O que a gente sabe de histórico assim, é que tem uma família que inclusive mora numa vila aqui na frente, que era uma família que habitava, tem uma professora também da escola de teatro que é dessa família. Então, vira e mexe, a gente recebe algumas pessoas aqui assim, que elas dizem, essa daqui, essa professora já apresentou aqui também. Então, a gente acaba recebendo assim, umas histórias das pessoas que vêm, que frequentavam. Tá, então, já que a gente está aqui para ouvir as histórias, né? Eu vou querer que tu compartilhe um pouco das histórias que tu já ouviu, primeiro de fora das pessoas do Casarão. Em que sentido? Assim, no sentido, tu falou que as pessoas passam aqui e resgatam memórias, né? Olha, então queria que tu compartilhasse um pouco com a gente dessas pessoas que vêm. Né? Muitas pessoas nesse corredor, as meninas entraram, muita gente fala, né? Uma arquitetura muito comum, assim, das salas, dos salões. Mas não sei, assim, tem 1000 histórias de fantasmas, tem gente que vê fantasma aqui. Eita, que não fica... Cara, então... Tem gente que não fica sozinho aqui de jeito nenhum, tem gente que
perde coisa, as coisas somem no lugar e vão para o outro. A gente nunca sabe se são bonecos, se são duendes. Caramba! Então tem muita coisa pra gente conversar hoje, Nanã. Nanã, aqui a gente tá no bairro, como tu falou, uma organização de bairros que o Casarão tá aqui próximo. Mas como é que é viver nessa região? Olha, é uma região central e tem seus prós e contras, né? Falando profissionalmente, é muito acessível, porque a gente tem comércio para comprar materiais, para trabalhar, para tudo. Mas, ao mesmo tempo, também tem uma coisa que é meio comercial, então eu tenho alguma dificuldade, eu sinto uma falta do convívio de vizinhança, assim. A gente tem relações com alguns vizinhos pontuais, mas o fluxo da cidade, da rua, eu acho que é mais... Tem muita gente que passa, muito urbano, assim, muito trabalho. E como é que são as memórias que você tem nesse período que tu tá aqui já no Casarão, do entorno aqui, da relação com as pessoas, ou até de mudanças mesmo dessa avenida que tem aqui na frente do Casarão, que é 16 de novembro, tu observa essas mudanças, como é que é isso? Não muito, assim, porque é isso que eu te falei, aqui eu sinto que é um bairro um pouco comercial, e muitos prédios também, mas aí tem a relação da padaria, que desde que a gente chegou, a gente frequenta a padaria. Ah, é? Tem um point? Melhor pastel folhado da cidade. É mesmo? E que mais? Acho que é isso, a gente faz... É muito legal, a gente tem um trabalho de fazer um cortejo de mobilização para as atividades, quando tem eventos na casa. Então, muita gente, na verdade, não nos conhece, porque eu acho que é isso, é um lugar de passagem, assim. Então, a gente se surpreende, porque quando a gente faz essa ação, a gente faz barulho, conversa com as pessoas, explica onde é. E aí as pessoas meio que ficam surpresas de saber que aqui nesse lugar existe um casarão que transborda tanta cultura, tanta atividade. Porque eu acho que a gente tem uma relação de público muito maior com a cidade mesmo toda, com outros bairros, outros centros culturais, do que realmente com a vizinhança, assim. Então, é legal a gente estar nesse processo de descobrir a vizinhança, e a vizinhança descobre a gente também com essas atividades, porque eu acho que quando a Embush chegou aqui, já fazem muitos anos, eles tiveram no começo esse trabalho de público, e aí a gente percebe que as gerações vão mudando mesmo, é um trabalho de gerações, assim. Eu cheguei a encontrar, quando eu cheguei, crianças que frequentavam o Casarão, que hoje em dia estão com 18 anos, assim, que dizem, eu lembro quando era criancinha no Casarão. Então, acho que a gente tem essa coisa geracional, assim, a gente teve um tempo que a Embush cativou e mobilizou, depois a gente deu uma retraída e agora a gente está nesse processo de novo de conquistar as novas crianças do entorno, porque o nosso público acaba sendo muito infantil, assim. E essa tua relação com o figurino, de onde é que vem essa paixão pelo produzir, né? Eu passei, tu me mostrou o teu ateliê, de onde vem esse encontro? Então, eu brinco que eu recebi de herança, meu ofício, minha herança é meu ofício, assim, eu venho de uma família de artistas e a minha mãe é figurinista e atriz de teatro. É mesmo? E aí, desde pequena, desse rolê da Embush, desde pequena eu tô acompanhando apresentações, ateliês, aí aprendi a costurar para boneca, para brincadeira infantil. E aí isso foi ganhando força ao longo da vida, fui me formando, fazendo teatro na adolescência, redescobrindo o teatro. E aí isso, aí me profissionalizei, porque é uma coisa que eu gosto, faço bem, aprendi a fazer. Tem uns bonecos ali que tu separou, o que que é? Me conta um pouco disso. Temos alguns, esses daqui são os bonecos do acervo da Embush, bonecos do Catolé e Caraminguás. E aí eles fazem parte desse espetáculo que é do acervo, que é meio uma metalinguagem, assim, é um grupo de teatro que fala de teatro de bonecos dentro do teatro de bonecos. É mesmo? O que mais? Traz mais aí alguma boneca. Tu mostra ali naquela câmera, por favor. Aqui, os carecas. E aí tem vários tipos, a gente trouxe dois tipos de boneco aqui. Esse daqui é o mais tradicional, né? Que a gente usa aqui no Dedoche. Esse material é o quê? Esse material é esponja e tecido. Esse boneco foi produzido, acho que mais ou menos uns 20 anos para o espetáculo da Embush. E aí eu trouxe também esses aqui que são de um espetáculo que é muito regional. Opa, caiu. Que é o Pássaro. Sabe as óperas de pássaro tradicionais? A Embush montou um espetáculo que era todo no pássaro. E aí traz ele para cá para a gente poder ver. Eles meio que inventaram... Opa.
foram experimentando e criando novas formas de manipular os bonecos também. Eu então, vi, esse aí tem a parte de trás diferente. Exatamente, é uma criação deles, assim, um experimento dentro dessa brincadeira da cultura popular, do que é a cultura popular, né? Esse também é de espuma, como tu falou, do outro? Não, esse daqui é feito de miriti. Ele é todo, tem o tecido nas roupas, mas o material dele é todo orgânico. O miriti, que é a parte do corpo, o cabelo feito de palha. Eles contaram um pouco do processo criativo, de como eles tinham as ideias e tudo. E hoje vocês também têm essa preocupação com a sustentabilidade na criação dos bonecos. Como é que é? A gente trabalha muito com reaproveitamento de materiais, porque a gente tem um desperdício muito grande também nas artes, né, de materiais. E aí, para a gente é muito interessante trabalhar com upcycling, com reaproveitamento de bonecos. Tem o Maurício, que é um dos artistas da casa, que ele tem um trabalho muito, muito interessante com sucata, com reaproveitamento de materiais múltiplos, desde a tampinha de garrafa a isqueiros. E aí, juntar isso e dar vida a um outro olhar, né, para esses materiais é interessante. E tu tens, além disso, né, tu és uma pesquisadora da vestimenta, posso falar assim? Sim. Como é que tu identifica nos bonecos, assim, quando vocês criam as peças, os roteiros, tu faz esse trabalho de adaptar a vestimenta dele para aquela cena? É você? Não, eu trabalho com bonecos também, mas a Embust produz os próprios bonecos e aí são eles que fazem. Às vezes eles pedem auxílio de costura e tal, mas eu acho que tem a diferença, né, do figurino pro boneco, porque é isso, o boneco é um personagem que tu cria ele todo, raramente eles trocam de roupas, então a roupa já vem com a personalidade, né? Tu pensa toda a estética do boneco, com roupa, boneco, tudo junto, é uma construção só, assim. Então tu faz para os espetáculos, no caso? Eu trabalho principalmente com espetáculos de teatro, mas não só da casa, né? Eu tenho um ateliê que é para fora, assim. Que legal. Então a galera que estiver fazendo os espetáculos, quiser produzir, busca a Nanã, que Exatamente. Também. Vamos passear um pouco então pelas histórias aqui do casarão. Bora começar por essa parte do sobrenatural, depois a gente lembra de algo engraçado, os bastidores dos espetáculos, e assim a gente vai desenrolando. Quando eu conversei com a Adriana e com o Paulo, lá no Cartas na Manga, eles me contaram algumas histórias aqui, aí eu fiquei, cara, será? E aí bora abrir um pouco esse leque aqui, que é um mito que o casarão tem fantasmas, tem uma energia diferente. O que tu achas? Então, eu pessoalmente nunca vi. Por enquanto. Até hoje. Mas tem isso, né? Um casarão centenário, já passaram muitas coisas, Então, tem coisa que desaparece nos lugares, assim. Tem a Fafá, que é uma das casarônicas, que ela que não fica sozinha aqui, porque é isso. Ela acha que toda vez ela some alguma coisa. Ela deixa um lugar, a coisa em cima da mesa, quando ela volta não tá mais. Enfim. Que mais de... Vocês recebem artistas de outros estados fazendo visitas? Ninguém nunca relatou nada assim nessas passagens? Pior que não sei se as pessoas não tiveram essa experiência, não tiveram coragem de relatar, assim. Mas não muitos. Então é mais no campo assim, se você acredita, acontece. Não, porque tem isso. Eu pessoalmente nunca vi. E aí tem gente que vê, que se bate assim. Então pra mim, estou tranquila com eles, a gente se dá bem. Beleza. E das atividades que vocês fazem lá atrás no casarão, tem um anfiteatro muito bacana, que reúnem aqui, vocês fazem atividades para a comunidade, atividades acessíveis, às vezes com valor simbólico, para ajudar na manutenção. Conta aí as histórias desses espetáculos que acontecem. Então, a gente tem várias atividades, né? A gente tem umas atividades que são para manutenção da casa, que é tipo a Mostra Aí, que é uma atividade que a gente faz de tantos tempos, e recebe grupos de teatro. Desculpa, eu não consigo pensar agora. Não consegue lembrar uma história que tenha acontecido? Historinhas, assim. Nunca aconteceu nada assim inusitado no meio da apresentação? Ai... Tem os gatos que participam muito. Né? Tem os gatos, eu passei por aqui. Quantos são os bichinhos que moram aqui? Temos 5 gatos que meio que ocuparam a casa e a gente foi recebendo eles vão se multiplicando e de vez em quando eles fazem participações especiais nos vídeos. Quando tá gravando as apresentações, eles aparecem lá. Às vezes, capaz, daqui a pouco eles pularem por aqui.
Pô, que legal. Aqui tem um acervo também da época do Catalendas, né? Vocês guardam. Tem algum projeto de vocês ou alguma, assim, algo mais para frente de transformar isso num grande museu para expor também essas peças que são históricas? Sim, tem um processo, a gente está nesse processo de catalogação de todo esse material que ainda está com a gente, ainda está com a Embust, né? Junto ao FPA para catalogar e arranjar um espaço que receba esse acervo, porque também é um material muito sensível, né? Porque aquilo, muitas coisas feitas de materiais naturais, de palha, de material orgânico. Então é um desafio, inclusive, para a galera da museologia entender como resguardar, como proteger, como guardar isso, porque é uma coisa que não se faz, não se viu ainda. É um casarão do boneco. Tu tem ideia de quantos bonecos tem aqui? Não tenho. Provavelmente, absurdamente, sei lá, mais de 200, com certeza. é mesmo, cara. Quando eles foram lá, eles levaram uns sacos grandes. Aham. Aí eles iam tirando e acharam esse saco é mágico. Parece que não acaba. Pô, que bacana, cara. E a casa remete muito ao artístico. A gente tem os refletores aqui. Nós passamos pelo corredor, tu me mostrou várias salas, cada uma. Quais são aquelas salas? O que tu pode compartilhar com as pessoas? Então, a gente tem, nesse rolê artístico, a gente acabou reformulando os espaços da casa. E isso sempre acontece um pouco, assim, né? Por essa demanda orgânica da casa. Por um tempo, esse salão aqui lateral era aí que era a guarda de material do acervo, dos espetáculos. E aí, com o tempo, a gente foi sentindo, com as atividades, a gente foi sentindo as necessidade de reocupar, esvaziar e ter um teatro interno. Então, a gente tem um mini teatro interno para atividades mais intimistas, pequenos trabalhos, pesquisas. E aí tem esse salão que a gente recebe muita gente de fora para ensaio, produções externas de grupos que não tem espaço, não tem sede, tanto para guarda de material quanto para ensaio. E aí a gente tem as salas do corredor, que tem os ateliês, tem um camarim que a gente recebe artistas de fora, que vem na cidade, vem no casarão, e a sala de acervos que fica para lá também. Dessa galera que vem de fora, me dá um exemplo aí, quem vocês já receberam aqui, de artistas do Brasil ou até de fora. A gente tem vários parceiros, assim, tanto já recebeu gente, assim, das histórias absurdas. Teve um dia que tinha um casal de argentinos passando na rua, e aí eles viram que estava tendo alguma movimentação, assim, aí eles pediram para entrar, e aí quando eles entenderam o que era, eles foram se apresentar, não, é porque a gente dança, não sei o quê, nós somos um casal de bailarinas. Eu sei que esse pessoal ficou aqui, acho que umas 3, 4 semanas hospedados, sem conhecer ninguém, participaram das apresentações da casa, viraram nossos hermanos. Pô, que legal. De uma forma muito tranquila, muito natural. E a gente recebe muita gente de teatro, né? De teatro de boneco, assim, pelo nome da casa, pela Embust, que é esse grupo que acho que é mais famoso, mais reconhecido. Então a gente acaba temos muitas outras atividades na casa. Hoje em dia, inclusive, a nossa menor atividade é com teatro de bonecos, apesar de tê-los aqui. Tem vários outras linguagens na casa, né? E aí, mas a gente ainda tem essa coisa de ser do boneco por causa deles, por causa do nome. Mas quais são as outras atividades que acontecem no casarão? Já tivemos aulas de circo por muito tempo lá naquele teatro. A gente tinha uma estrutura de circo montada, oficinas de teatro, oficinas para criança. Normalmente a gente fez por muitos anos a colônia de férias, que é esse processo de iniciação artística para as crianças, né? A gente está, acho que agora num processo muito de formação, assim. Por um tempo a gente teve muitas atividades, a casa mensalmente recebia muitas atividades, porque a gente entendia que era importante para o coletivo fomentar e criar esse movimento mesmo de ocupação. E aí, com os anos, a gente acabou percebendo, não sei se natural, mas todo mundo acabou meio indo para esse lugar do ensino, da educação, de teorizar. Muita gente que faz isso há muito tempo, artistas que estão na cidade produzindo há muito tempo, e essa necessidade de estudar isso, de teorizar, de registrar academicamente. Então, a gente recebe também atividades da escola de teatro, tipo, tem a prática de montagem deles, já é o segundo ano que eles vêm realizar práticas de montagem aqui, oficinas de performance, iniciação à performance, muito dentro dessa linguagem cênica mesmo. Inclusive, quando a gente estava verificando a data, né, tu me falou que, por exemplo, hoje é que dia da semana que eu tô perdido? Terça, não é?
Terça, tu falou que quarta e quinta tinha atividades. Quais são as que vão rolar Então, aqui? essa turma tá... A gente tem alguns ensaios à noite durante a semana e temos essa turma da Escola de Teatro, que se não me engano é a turma do primeiro ano, que vai fazer a prática de montagem, que é o espetáculo final do ano deles aqui. O que seria prática de montagem? Prática de montagem é uma montagem do espetáculo. Eles passam um ano estudando e nos últimos meses junta a turma de figurino, de cenografia e de teatro, e eles fazem essa montagem teatral, um espetáculo, como conclusão do ano, como conclusão de curso. Ah, assim. Entendi. E aí vem professores, alunos de teatro, alunos de figurino, e a casa se transforma num grande cenário, assim. Pode assistir o espetáculo em vários pontos da casa. Já fizeram algum espetáculo, eu não sei se até é o que tu tá falando, passeando pela casa e as coisas acontecendo nos cômodos? Já, tem um espetáculo que meio que não existiu, mas era um espetáculo sobre a Matinta Pereira. Eita, pau! Era um espetáculo que não existia e aí a gente brincava, a gente recebia as pessoas no casarão, cada sala tinha uma cena, Mas o nome era espetáculo que não existia? Não, o nome era O Velório da Dona Pereira. Aham. Mas aí a gente criou um alter ego, uma pessoa que convidava, a gente não divulgou, era um espetáculo que não era divulgado, então era assim, boca a boca, um chamava o outro, se tu assistia, tu podia indicar alguém para assistir. E aí, quando terminava o espetáculo, o casarão se fechava, se desligava as luzes, estava todo mundo lá fora e o espetáculo não existia, assim. Ah, saquei. Não existia registro, não existia divulgação, e aí as pessoas perguntavam pra gente, isso era uma coisa engraçada, assim. Perguntavam, isso aqui, adorei o espetáculo, a gente ficava, o quê? Que espetáculo? O quê? Aí o casarão ontem estava fechado, gente, estava no escuro, não tinha ninguém. Caramba, que legal, cara. Mas vem cá, eu sei que é um espaço de promoção da arte, de colaboração. Quais os desafios de vocês para fazer a engrenagem do casarão girar? Muitos desafios, assim, eu acho que o maior é o financeiro, porque além das demandas dos grupos dos nossos gastos, das nossas necessidades, tem uma grande demanda que é esse casarão centenário que o tempo todo precisa de uma reforma, né? A gente, no decorrer desses 10, 15 anos que a gente está como coletivo, a gente tem feito reparos pontuais, assim, fizemos campanha para trocar o telhado, porque tinha goteiras, o corredor, que já tinha buracos, que era o corredor original, refazer as estruturas, e aí eu acho que é isso, assim, a gente vem a gente tem uma gestão que é muito orgânica, assim, a gente fala sobre isso, de que a gente não consegue enquadrar esse sistema de coletivo de gestão em nada que já foi dito, porque é isso, tem muita coisa, tem a nossa questão profissional, obviamente, mas também a gente trabalha com afeto, com encantamento, e eu acho que é isso que mantém o casarão, assim, a gente acompanhou nesse processo muitos espaços que se abriram na cidade, que não conseguiram se manter, por falta de políticas públicas, por, enfim, muitas questões. E aí, o casarão, a gente tem essa questão que é financeira, mas que, de alguma forma mágica, não, enfim, né, com muito trabalho, com muito engajamento, a gente consegue se manter. Mas eu acho que é isso, assim, de verdade, o casarão como coletivo recebeu uma vez só um patrocínio, um incentivo, porque tem muitas questões burocráticas envolvidas, que entre ser, a gente discute muito isso, do ser o artista e ser o produtor cultural, esse é um casarão principalmente de artistas, assim, existem artistas produtores culturais que fazem a coisa acontecer porque a gente acredita, porque a gente quer, mas é basicamente de artistas, assim, o casarão não tem um objetivo do lucro, não funciona como uma empresa, não funciona como esse lugar comercial, assim. Então, eu acho que o nosso desafio é isso, é entender como é que a gente consegue vender esse amor, porque todo mundo é muito engajado com o casarão, todo mundo gosta muito, mas como conseguir manter conseguir fazer esse equilíbrio, essa mescla de financeiro e artístico, e acho que é esse o desafio, assim, para nós artistas sermos produtores, sermos empresários, entre aspas. E desses feedbacks que tu já acompanhou de pessoas, além desse espetáculo que não existiu, tem alguma coisa que te marca, assim, quando as pessoas falam de alguma experiência que elas viveram aqui? Eu assisti uma peça, o meu filho assistiu uma peça, agora ele está adulto mais tempo. Como é que é? É exatamente isso, assim, é encantador, porque eu tô aqui há 12, 13 anos,
E aí a gente vê, assim, tem pessoas, quando a gente começou, pessoas que vinham por causa do encantamento da Embush, do Catalendas, e aí eu vi pessoas, eu sou a mais jovem do coletivo, e eu vi várias pessoas crescerem, se formarem aqui, e isso, né, esse retorno, as pessoas que vêm trazem seus filhos. Eu tenho uma filha de 10 anos que praticamente nasceu aqui, cresceu aqui, então eu acho que essa relação é muito bonita, que é isso, é uma relação afetiva e... geracional, né? Vai geracional, passando. exatamente. Pô, que bacana. Mas vem cá, além desses desafios que tu falou, de entender como o artista como o artista empreende, né? Como ao mesmo tempo em que ele leva a arte dele com amor, ele precisa se manter e tem energia, tem gasto e tudo. Vocês também tiveram recentemente em novembro um outro desafio em cima desses que vocês já têm. Eu queria que tu compartilhasse para que quem estivesse assistindo, né, até pudesse entender e, de repente, se alguém que está assistindo puder ajudar a cooperar, vamos lá, vamos... Então, tivemos duas invasões em novembro, né? Não, em dezembro. E aí a gente acabou perdendo todo o nosso material técnico, de luz, som, extensões, bicicleta cargueira, vários equipamentos. E aí também foi um lugar de muito pesar, um lugar de sofrimento, porque é isso, além de perder as coisas, nos sentimos invadidos nesse lugar, que é um lugar familiar. Mas como foi? Vocês chegaram de manhã e estava arrombado? A primeira vez fui eu que cheguei. Cheguei pela rua, né? E aí vi uma dessas janelas abertas, só que era muito cedo para estar aberta. Pessoa, pode ser a Matinta. Aí eu perguntei se tinha alguém no casarão, aí a gente viu que não. Esperei alguém chegar, quando a gente entrou, realmente a gente constatou que a janela estava arrombada, e aí acabaram arrombando aqui e saindo pela frente, assim. E aí é isso, a gente fica meio órfão, mas ao mesmo tempo foi muito legal para dar uma força pra gente entender que nós somos muitos, assim. Acabou se ativando pela tragédia, se ativando uma grande rede de afeto, de parcerias, de pessoas que já foram, que estão em outros estados, outros artistas que já visitaram. A gente teve, por um tempo, a Semana do Boneco aqui, que era um festival de bonecos que conseguiu trazer grupos de fora também para fazer intercâmbios. Então, é muito legal entender, assim, quantas pessoas colaboraram, quantas pessoas se empenharam. Assim, é emocionante de dar essa resposta, porque às vezes é isso, né? A gente fica aqui no nosso fazer, como eu te falei, é um casarão que produz arte, então a gente fica trancado no ateliê, produzindo, escrevendo, ensaiando. A gente não se dá conta da dimensão que a gente tem para fora dessas paredes, o quanto a arte que a gente faz, quanto a gente semeia, assim, né? E aí foi isso, foi um processo, a gente ainda não conseguiu recuperar todos os equipamentos, mas a gente conseguiu reparar as janelas que já estavam fragilizadas, porque são janelas centenárias, conseguiu reparar as janelas da frente também e reinstalar um sistema de segurança na casa para que a gente tenha segurança. E aí o processo agora é entender durante esse ano, continuar a campanha para a gente conseguir recuperar os equipamentos da casa também. Quando eu entrei ali, tá bem bacana, assim, fizeram uma rebaginada na frente, não foi? A última vez que eu vim aqui, eu comentei contigo, acho que foi 2016, já tem um bom tempo, mas ficou muito bonito e preservando ainda a estrutura. Esse prédio é um prédio tombado, como é que é? Então, a gente não é tombado, que não é original, tem várias modificações, ele é uma arquitetura mista, mas a gente está numa área geográfica que é uma área de interesse de tombamento, como tem outros espaços próximos e tem algumas coisas que são originais. A gente não é tombado, mas tem esse interesse patrimonial, acho. E para a galera que está assistindo, que queira, né, conhecer mais, como é que vocês divulgam? Vocês usam o Instagram? Vocês têm um canal do YouTube? Como é que gira esse casarão para as pessoas de fora entenderem? Então, atualmente, principalmente pelo Instagram, assim, a gente tem, às vezes faz atividade com assessoria de comunicação, mas principalmente pelo Instagram, que é o @casarão do boneco. E lá a gente posta todas as atividades, tanto do coletivo quanto as de fora que vem para cá e tudo que tem rola lá. E para quem quiser literalmente ajudar, assim, com algum valor, lá no Instagram tem as ferramentas e chave Pix, essas coisas? Temos a chave Pix, a gente ainda está em campanha para conseguir recuperar o resto dos equipamentos, e aí tem lá a chave Pix do Leonel Ferreira. Qualquer doação é muito bem-vinda. Olha aí, eu sei que está assistindo Carta na Manga Vozes de Bairro. Eu quero contar com o apoio de vocês, de algum modo. O Casarão do Boneco é um prédio
histórico que representa tanto aqui para a cultura paraense, não só bonequeira, mas também para os atores, para as companhias. Então, se você puder fortalecer aí eles entrando lá no Instagram, seguindo e ajudando, a gente agradece muito. O objetivo do Vozes de Bairro é amplificar, por isso que a gente tem o megafone aqui, por isso que o nosso ícone é o megafone. Então a gente espera que esse episódio possa chegar longe e que leve o Casarão do Boneco cada vez mais longe para a gente continuar perpetuando esse espaço. O espaço lá atrás é muito bacana, só que a gente está na região amazônica. Então, a qualquer momento pode chover, eu ia ter que sair com a Nanã aqui correndo para... Quando não tem sol, tem uma chuva, né? E essa roda gigante aí, Nanã? Isso daqui é um objeto de Miriti, né? Miriti é uma grande riqueza, em Bush usou muito. Eu acho que todo mundo que trabalha com cenografia e adereçagem no norte do país usa muito, porque é isso, é o nosso isopor natural, né? Ele é resistente, com bom acabamento, ele fica com uma cara lindíssima. E aí é isso, é um dos objetos que a gente tem aqui de afeto na casa. E a tua filha, tens uma filha de 10 anos, né? Sim. Como é que é para ela viver nesse universo, imersa nesse universo de cultura, de cores? Porque para a criança, que é um ser mais lúdico que o adulto, deve ser incrível. Eu acho que ela tá no jogo permanente da brincadeira, assim. De vez em quando a gente tem que falar, ei, vamos falar sério aqui, faz o personagem. E ela gosta muito, muito inserida, ela também gosta de dirigir, ela acha que ela é diretora, que tudo é uma cena, que tudo ela pode dirigir um pouco. Eu vi que ela botou um óculos ali, tava... E aquele boneco ali do garrafão que tá ali, o público não tá vendo, mas ele tá sentado aí do outro lado, o que é? É o nosso boneco de doações, nosso bonecão bocudo. A gente fez ele, adaptou um garrafão de água mineral, né, para ser o nossa caixinha de doações. Vocês tiveram recentemente uma mostra aí, não é? Que tinham vários artistas, várias atividades. O que vocês estão planejando para 2026, que está só começando? Então, a ideia é continuar o Amostra Aí, que o Amostra Aí, na prática, é a mostra cênica do Casarão do Boneco. Então, normalmente, a gente tem 3 atividades e tenta variar as linguagens, contação de história, dança, teatro. E atividades de oficina, que já está tendo, tem oficinas de figurino, brevemente, de figurino não, de costura, espero que brevemente tenha de desenho também. E essas parcerias com a escola de teatro. A gente tem as produções da casa, né? Tem vários grupos, assim, então é meio independente cada Quantos grupos hoje fazem parte da... Eu acho que são 6 grupos. Caramba, muita gente. E um entorno que a gente chama de núcleo duro, que são 13 casarônicos, que são esses 13 artistas que frequentam a casa, que fazem trabalhos, que têm a chave, que organizam, que administram juntos, assim, a casa. São os 12 discípulos. Os 13. Os 13 discípulos. Pô, que bacana. A gente fica feliz de conhecer mais um pouco dessa história. Vamos lá, o que tu lembra aí mais de histórias aqui do Casarão, ou de pessoas que já passaram, de histórias inusitadas? Tem a história do jardim, né? Quando eles chegaram só tinha os tajás no jardim, não tinha nada. Tajás. Tajás. Eu entendi estagiários. Não, tajás. São as plantas, as plantas, as folhas de tajá. E aí eles tiveram várias invasões no Casarão nesse primeiro período que eles se mudaram para cá. E aí eles brincavam que acabaram descobrindo que eram os tajás, os guardiões, porque eles dizem que todas as vezes que eles cortaram, que eles tentaram acabar com os tajás, que era meio uma praga, assim. E aí todas as vezes que eles tiraram os tajás, invadiram a casa. E aí hoje em dia a gente está aí com lindos tajás. Tajá gigante. E isso também tem, quando a produtora, que é a Cristina Costa, conta que quando eles chegaram aqui, eles também fizeram essa estrutura do anfiteatro, né, que era só um quintal mesmo. E aí tem os prédios aqui do lado, e eles sempre viam que eles iam ensaiar com os bonecões, e sempre tinha um movimento, assim. Aí teve um dia que eles chegaram com bonecões, aí eles só ouviram assim, uma criança chamando uma outra pessoa, dizendo: fulano, vem cá! Eu descobri o que eles estão fazendo na pracinha. Eu descobri para que é essa pracinha. Que eles entenderam que era uma casa de boneco, porque eu acho que deve criar essa curiosidade para os prédios ao redor, assim, né? Mas vem cá, quem são os outros casarônicos também que tu pode citar aqui, dos discípulos? Vou tentar lembrar de todos de suas áreas de atividade. Beleza, assim. Tenta aí. Tem o Maurício Franco, que é multiartista, artista plástico também do teatro, da performance.
Tem a Maridete Daives, que é educadora, pedagoga, artista, atriz. Cincinato Marques, que é músico, geógrafo, professor também. Quem mais? Paulo Ricardo Nascimento, que foi lá te visitar, que aí são os 4. Paulo Ricardo Nascimento, da Embush, Adriana Cruz, Aníbal Pacha, todos professores, bonequeiros, e a Cristina Costa, que é a produtora da Embush. Estamos em quantos aí? 7 ou 8. Quem mais? Tem o Thiaguinho Ferradaz, que é o técnico da casa, que é iluminador e trata e cuida dessa parte técnica. Tem o Fernando, que também é pedagogo, ator, trabalha com contação de história. Tem o Leonel Ferreira, que é do Madalenas, que é um dos grupos também daqui, que é um grupo imenso, mas aí ele é um dos... do núcleo duro, assim. Eu conheço o Flávio, que é do Madalenas, que estudou comigo FPA História. Que bacana, exatamente. Flavinho, gente boa. Sempre está aqui com a gente também. E aí eu acho que são esses. Deixa eu ver se está esquecendo alguém. Ai, meu Deus. Consegui contar. Pô, mas que é bacana. isso, assim, no final das contas temos várias linguagens artísticas e muitos professores também. Não, é interessante essa parte, porque muitas vezes quem é de fora pensa que o artista às vezes não tem uma formação, né? Uhum. O que tu faz? Eu sou artista. E tu tá falando de uma galera que tem um alto teor capaz, assim, de conhecimento, são professores universitários, né? Pô, que bacana. Quebra muito esse preconceito que tem em relação aos artistas, né? Mas é aquilo que eu falei, eu acho que a gente tem um movimento muito legal de práticas artistas e depois teorização. Normalmente a gente vai pelo contrário, né? A gente estuda as coisas para poder se formar naquilo, para exercer aquela profissão. Ah, entendi. Eu acho que a gente faz um movimento contrário, assim, a gente tem uma vivência muito grande na arte. Sei lá, eu tive grandes mestres, assim, inclusive o Aníbal, galera da Embush. E aí esse processo de viver muito, de fazer muito, e então, a partir disso, teorizar, entender e escrever. Aí eu acho que o coletivo acabou organicamente se envolvendo assim, nesse processo, porque aí tem os meninos que são professores da universidade, tem gente que está estudando licenciatura agora, mas isso, cada um no seu quadrado, mas todos nesse campo da pedagogia, da arte. Nunca pensaram em fazer nenhum projeto audiovisual para contar essa história do casarão, ou talvez já até tenham feito? Então, já pensamos, mas é porque é isso também, a gente tem uma crise de identidade, a gente não sabe Como o que assim? a gente quer. Que é isso, a gente não tem um CNPJ, a gente não é uma cooperativa, a gente é um coletivo. Mas o que a gente entra em crise, assim, a gente já tentou para explicar o que a gente é, o que a gente faz, como é. Mas é um negócio muito orgânico, assim, muito espontâneo. E a gente tem vontade de fazer porque a gente entende também a importância dessa casa na cidade, assim. Mas ainda não rolou, mas provavelmente vai rolar logo, um dia. O que mais de projetos para 2026 que vocês estão pensando, que dá para contar para o pessoal, né? Que tem coisa que ainda é carta na manga que não pode revelar agora, mas quais são os projetos de vocês para esse ano? Então, a gente tem o projeto de manter as atividades da casa, receber pessoas. Aí, como eu te falei, a gente acabou percebendo que nesses 2 últimos anos, desde a pandemia para cá, assim, na verdade, a gente está muito nesse processo educativo. Então, eu pessoalmente gostaria que a gente fizesse mais atividades, proponho, dou aula aqui de costura. E aí eu gosto dessa relação da educação não formal, né? E aí a gente vai eu sinto que a gente está cada vez se aproximando, assim, a gente não consegue pensar e dizer exatamente o que é isso, mas é isso, a gente tem a escola de teatro que vem, tem as oficinas, tem grupos de estudo, já teve grupos de crítica teatral, então acho que a gente vai nesse rolê, assim, de atividades formativas. Um lugar que eu acompanhava muito, que eu não sei nem como é que está hoje, era a Fundação Curvo Velho, que também tinha espaços de formação ainda, eu não sei se ainda tem, faz tempo que eu não acompanho. Mas eu lembrei quando tu falou das aulas e tudo, ainda funciona? Funciona, eu sou uma cria do Curvo Velho, é mesmo? Que as crias são essas pessoas que se formam lá, né, os alunos que vêm desde a iniciação. Eu passei, eu acho que uns 7 anos lá. Caramba! E participando todo esse processo formativo, inclusive isso, muitas pessoas daqui deram aula lá, a gente dá aula lá, porque o Curvo Velho também é esse grande lugar de formação. Hoje em dia está um pouco enfraquecido, temos menos oficinas, menos ofertas de cursos por uma questão mesmo
burocrática, governamental, de gestão. Mas é um lugar que eu acho extremamente importante para a cidade por isso, assim, tem cursos curtos, né, de formação. Eu fiz curso de abertura de letra, de teatro, de balé, de cenografia, e aí expande, assim, né, a mente, tanto quanto a gente diz que a arte deveria ser um elemento da cesta básica humana, porque faz parte da formação e é necessário, e a gente acredita nisso, tanto quando a gente faz as atividades, nessas atividades tem alguns que são pagamentos de ingresso, mas normalmente as atividades do coletivo mesmo são pague quanto puder, que é essa política do chapéu, né, do pague quanto puder, porque a gente entende que a arte deveria ser acessível para todos, independente. E aí esse é um processo que a gente faz de formação de público também. E o Curvo Velho é esse lugar que tu te forma, depois tu volta para dar oficina. Verdade. A gente se encontra, são várias gerações. Assim, eu acho que todos os artistas de teatro de Belém do Pará, assim, já passaram em algum momento, tiveram alguma relação com o Curvo Velho, porque é isso, tem grandes mestres também lá. Quando você falou dos fazeres artísticos de vocês, eu lembrei, é por isso que eu perguntei, como faz muito tempo que eu não vou lá, aí eu perguntei para saber como é que tava, eu acho bacana. A minha experiência de formação, eu acho que tem muito, assim, eu digo que o Casarão, para mim, foi um lugar de formação, porque é isso, eu cheguei aqui, estava voltando para Belém, acho que eu estava com 23, 24 anos, e é isso, nesse processo de encontrar, né, eu aprendi muita coisa de iluminação, como instalar uma luz, como botar, posicionar, ligar a mesa de luz. Com os bonequeiros, já tinha uma experiência de boneco, mas é inevitável, a gente já teve um projeto que a gente vinha fazer práticas espontâneas de improvisação com bonecos, então os mestres, a gente vai se contaminando, né? Então eu acho que é uma formação para nós mesmos, assim, para os artistas que frequentam, hoje em dia somos 13, mas já fomos mais também. Eu acho que todo mundo que entra, a gente acaba se contaminando, trocando ideias, a gente sempre tem o café aqui, então tem uma hora que tu vê, não tem ninguém trabalhando, tá todo mundo no café falando besteira, mas que na verdade é esse processo artístico também de convívio. Eu acho que o Casarão tem muito disso, assim, esse convívio que constrói, esse convívio que forma, e talvez seja aí esse lugar. Tu falou que quantos anos tu tá aqui já no Casarão? 13. 13. O que a Nanã de 13 anos atrás diria ao ver a Nanã de hoje? Com todas essas experiências, com todas essas vivências. Felicíssima disso, assim, de participar, porque a gente não tem ideia mesmo do quanto a gente está sempre nesse rolê da batalha de conseguir grana, de a gente não consegue, como é tudo difícil, acessar o que a gente pode, o que a gente quer, o que a gente consegue. Mas a gente acaba percebendo em alguns pontos, tipo esse ponto, quando a gente precisou da ajuda de mobilizar para a campanha para recuperar a casa, a gente entende o quanto é grande, o quanto a gente atinge, assim. E aí isso me deixa muito orgulhosa de participar, de ajudar a produzir, de receber pessoas, mesmo espetáculos que eu não tenho nada a ver, mas possibilitar que esses espetáculos aconteçam, de que as pessoas tenham um espaço para ensaiar, tenham... Então, eu acho que isso é muito, muito legal, assim, a gente diminuiu essas atividades abertas em comparação a, sei lá, 10 anos atrás, atividades abertas para o público, e aí muita gente diz, ai, Casarão, vocês não estão fazendo nada, como é que tá, faz muito tempo, mas ao mesmo tempo o Casarão tá bombando, porque tem vários grupos que vêm, tem coisas sendo feitas no ateliê, o Casarão continua pulsando internamente, produzindo arte. Maravilha. Mesmo de portas fechadas, né? Entre aspas. Olá. Olha, tu não apresentou que tinha outra terceira pessoa? Eu falei, quase eu desmaio agora. Acabou de chegar. Tudo bom? Nossa, Casarônica. Tudo bom, prazer. Aí eu falei, olha, apareceu mais um aí do nada. Olha. Não é fantasma. Não. Agora a gente vai se preparar, porque tu não sabias, mas o Carta na Manga, quando a gente recebe os convidados no estúdio, a gente brinca que somos o podcast mais surpreendente do Brasil. A gente sempre tem um jeito de puxar alguma coisa. Inclusive, aqui embaixo tem memórias aqui do Casarão que a gente deixou reunido aqui, que era para ter tirado antes, acabou passando batido, mas o Preguinho e a Dona Preguiça, que são ícones aqui do Casarão também, eu vou deixar aqui em cima. Mas a gente preparou um número de mágica para fazer contigo. E aí você vai fazer mágica com a gente. Bora. E esse número tem tudo a ver com o que a gente conversou. Então, quando eu voltar aqui, a gente vai fazer um corte. Quando voltar,
Entra comigo na atmosfera, Tudo bem. combinado? Estou pronta. Nanã, agora chegou o momento em que o Carta na Manga vai fazer algo surpreendente aqui. Hoje nós preparamos um número de mágica que tem a ver contigo. Tu és figurinista, atriz, e nós estamos no Casarão do Boneco. Vamos juntar tudo isso, assim como o Casarão é uma mistura de vários artistas, conhecimento, e vamos trazer algo interessante. Eu descobri, pesquisando, que a luva se calça, certo? Então, eu vou colocar bem aqui. Pronto. E também vou utilizar esta outra peça aqui. Só que eu não vou calçar essa, eu vou juntar aqui. Essa é a parte mais difícil, Nanã. É quase um processo mágico o que vocês realizam aqui no Casarão e ao longo da história da Embush, dos grupos que passam também por aqui, de transformar através de objetos do cotidiano, até objetos recicláveis, transformar coisas que não têm vida em coisas vivas. E essa mágica tem um pouco a ver com isso. Olha só. Agora vamos dar um toque. Pronto. Bem melhor assim. Muito bem. Olha isso. E aqui a gente tem o nosso pequeno mágico, Ana, feito a partir do nada, usando nossa criatividade, nosso fazer artístico. Ele já está olhando para esse recipiente azul aqui, ó. O que será que tem dentro dele? Primeiro eu vou guardar aqui as perninhas dele para ele não sair fugindo. Correr por aí. E olha só, dá uma olhada, Nanã. Aqui nós temos uma pequena bolinha dentro desse recipiente. Vamos cobrir. Ele vai fazer um passe mágico. Atenção. Oh! Bravo. Tá de volta. Olha só. Uau! E eu trouxe aqui também um pequeno pedaço de tecido, um retalho. Eu quero mostrar para vocês algo surpreendente. Olha só, tá? Vamos colocar aqui sobre a mão. E o nosso pequeno mágico vai começar a colocar com seus bracinhos esse lenço aqui na palma da mão do mágico. Um, dois, três, um passe mágico e... Uau! Uau! Que vocês continuem, não, através do trabalho de vocês, que é trazer vida, que é o que vocês chamam de alimentar os corações. Através do fazer artístico, que vocês continuem encantando e sendo referência em Belém, no Pará, na Amazônia, vivendo esse processo mágico que é encantar. Esse é o nosso desejo do Carta na Manga Vozes de Bairro para você e para o Casarão do Boneco. Olha só! Muito obrigada, já está convidada a fazer parte do coletivo, olha aí. Olha só, tira uma fotinha dele aqui, ó. Era que ele tá em modo... Foi. Em pé. Foi. Valeu! Olha só! Obrigada. Deixa eu desfazer o nosso boneco aqui. Tchau, pequeno. Foi um prazer, parabéns. Deixa ele dar tchau aqui. Já pode ser um casarônico. Muito bem. Parabéns. Nanã, muito obrigado por ter conversado com a gente, vivido esse momento e registrado esse momento que a gente vai guardar com muito carinho. Você falou muito sobre o fazer artístico, sobre o se doar, não é? O artista, ele se doa para levar essa alegria, esse encantamento aos outros.
quero que você deixe um recado para as pessoas ali que estão acompanhando a gente e que tem inúmeros artistas aí do outro lado, pessoas que muitas vezes estão assim querendo colocar para fora a sua arte, mas ficam com um pouco de receio, com medo dos desafios que a vida de um artista exige. Mas eu quero que tu deixe uma dose de uma palavra, uma motivação para eles que estão nos assistindo. Ai, gente, acho que a arte é prática humana, assim, todo mundo. Sou também professora, então eu sempre digo que não tem erro, é tudo processo. A gente está sempre num processo de experimentação, de construção. Os artistas profissionais são pessoas que tiveram mais tempo para se dedicar à sua arte e fazer aquilo e ficar melhores, bons. Mas eu acho que é isso, a arte é uma prática humana, é uma coisa natural e todo mundo tem que ter o direito ao acesso à prática, à expressão artística como elemento da cesta básica. Maravilha. Esse foi o Carta na Manga Vozes de Bairro, bairro do Batista Campos, aqui no Casarão do Boneco, com o Nanã Falcão. Foi um prazer poder conhecer um pouco mais da história de vocês. Galera, se inscreve nesse canal, fortalece nosso trabalho, que é levar as vozes daqueles que são carta na manga no nosso estado. Então, que vocês possam conhecer mais através desse projeto tão bacana, que é amplificar as vozes dos nossos artistas paraenses. Segue também nosso Instagram aqui, @cartanamangapodcast, para a gente poder mostrar os bastidores e tudo desse encontro. Nanã, recado final? Acho que é isso, acompanhem o trabalho do Casarão no Instagram, a gente sempre divulga lá as atividades, venham para as atividades, divulgam, façam arte. E é isso, sejam todos bem-vindos sempre. Maravilha. Então a gente se despede de vocês. Muito obrigado por assistirem até agora. Valeu toda a equipe. E dá um tchauzinho aí, Nanã. Valeu, Casarão do Boneco. Esse é o Carta na Manga Vozes de Bairro. Valeu!